Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos. Hoje é quarta-feira, dia 8 de abril, e graças a Deus por mais um tempo, mais um momento de nós podermos estar juntos para a nossa quarta aula do nosso discipulado Nazareno Internacional. É um tempo precioso, um tempo de nós abrirmos a palavra, tempo de nós olharmos as nossas referências e vermos como está o nosso conhecimento, né? Graças a Deus. Então, irmãos, daqui a alguns minutos, mais 2 minutinhos, nós já vamos dar início então à nossa aula. Queremos dar nossa boa noite, a nossa saudação aqui a todos os irmãos e irmãs que já estão aqui conectados na nossa live de hoje. Irmã Selma, boa noite, irmã Selma. Boa noite, irmã Cresci. A irmã Maria Regina, Jurema, irmã Zilma. Muito bem-vindos, muito bem-vindas as irmãs que já estão aqui conectadas na nossa aula de hoje. Mais 2 minutinhos, irmãos. Vamos dar início então, já vamos ser... Sempre damos um tempinho, né? 10 minutos para o pessoal se conectar. Pastor Eunice, paz e graça, pastor Eunice, paz e graça para o nosso irmão Ayrton, que deve estar junto aí. Hoje nossa aula vai tratar, nós vamos estar falando sobre o Espírito Santo. Que tema importante, que tema precioso para as nossas vidas, irmãos. Jesus disse, né? Que muitas vezes nós erramos por não conhecermos a Escritura, né, nem o poder de Deus. Às vezes nós não abrimos a nossa Bíblia e paramos para estudar a palavra, né? Então esse é um tempo precioso que temos aqui separado às quartas-feiras para estudarmos a palavra de Deus. Hoje, permitindo Deus, nós vamos estar encerrando o nosso tema da Trindade. Nossa segunda aula foi sobre o Pai, a primeira pessoa. Nossa terceira aula foi sobre a segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus. E hoje, na nossa quarta aula, nós vamos estar falando sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. Nossa próxima aula da semana que vem, querendo Deus, nós vamos estar, então, lá no templo. Nós tínhamos já previsto termos uma aula por mês presencial, né? Às quartas-feiras nós temos tido até agora online, mas quarta-feira que vem nós queremos estar lá no templo e podemos então estarmos tratando desse tema da Trindade, né? E tirarmos dúvidas, estudarmos juntos a palavra do Senhor. Vamos iniciar então, vamos colocar aqui a nossa chamada. Depois da nossa chamada, vamos estar então estudando a palavra de Deus. Nós somos a Igreja do Nazareno. E esta é a série Fundamentos Nazarenos, para todo crente em Cristo Jesus. Dia 4. O Espírito Santo e sua obra em nós. Um dia muito abençoado para todos os nossos ouvintes. Nós somos a Igreja do Nazareno e damos as boas-vindas a você a mais um programa da série Fundamentos Nazarenos, para todo crente em Cristo Jesus. Ontem falamos sobre Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, o Filho eterno de Deus que veio ao mundo para nos salvar. Hoje avançamos para um tema essencial da vida cristã, o Espírito Santo e sua obra em nós. A palavra de Deus diz em livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Como nazarenos, cremos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, coeterno com o Pai e com o Filho. Ele não é uma energia, nem uma influência. Ele é Deus agindo no mundo e habitando no coração do crente. Desde a criação, o Espírito Santo está ativo. No princípio, ele se movia sobre a face das águas, falou por meio dos profetas, desceu sobre Jesus no seu batismo e foi derramado sobre a igreja no Pentecostes.
A palavra de Deus declara em carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 11. E se o espírito de aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida aos vossos corpos mortais, por meio do seu espírito, que habita em vós. O Espírito Santo convence do pecado, guia toda a verdade, ensina, fortalece, consola, transforma e santifica. Ele é quem torna real em nós a presença de Deus. Como nazarenos, cremos que todo crente nascido de novo tem o Espírito Santo habitando em seu interior. Mas também cremos em uma obra mais profunda que Deus deseja realizar no coração. A inteira santificação, também conhecida como plenitude do Espírito Santo ou batismo com o Espírito Santo. É uma obra de graça pela qual Deus purifica o coração, alinha as motivações e capacita o crente a viver em amor perfeito e obediência plena. A palavra de Deus diz em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo também produz em nós um caráter semelhante ao de Cristo. A Bíblia diz em carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Esse fruto é a evidência visível de uma vida cheia do Espírito Santo. Onde ele reina, há perdão, domínio próprio, mansidão, santidade, amor e obediência sincera. O Espírito Santo concede dons, poder para testemunhar e sabedoria para viver de maneira que glorifique a Deus. Ele desperta a igreja, renova o coração do crente e acende o desejo de servir com compaixão. Ele é o nosso ajudador, o nosso consolador, o nosso mestre e o nosso santificador. Eu te convido a orar. Espírito Santo de Deus, obrigado por habitares em mim. Purifica o meu coração, enche-me com tua presença e batiza-me com teu poder para viver em obediência e amor. Dá-me sensibilidade à tua voz, obediência à tua vontade e firmeza no caminho de Cristo. Transforma a minha vida para a glória do Pai. Em nome de Jesus, amém. Hoje reflita. Você está permitindo que o Espírito Santo tenha liberdade para agir em sua vida? Peça a Ele que te encha, te santifique profundamente, te ensine e te fortaleça. Onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade, poder e vida nova. Nós somos a Igreja do Nazareno, e este foi o dia 4 da série radial, Fundamentos Nazarenos, para todo crente em Cristo Jesus. Esperamos você amanhã, se Deus quiser, com o dia 5, a Bíblia, a palavra inspirada de Deus. Que o Espírito Santo te acompanhe, te fortaleça e te guie em cada passo. Essa então, irmãos, foi a nossa chamada para o nosso estudo de hoje à noite. E nós queremos pedir a graça de Deus e a sabedoria do alto para podermos compartilhar com os irmãos a palavra. Vamos ter um tempo de oração. Agradecemos a Ti, Senhor, por podermos abrir Tua palavra e nela tirarmos as lições, as verdades que são tão necessárias para a nossa vida, Senhor. Queremos pedir que o Senhor nos abençoe no nosso estudo de hoje à noite, junto com os irmãos e irmãs que estão conectados aqui conosco. Dá-nos um tempo abençoado, Senhor, um tempo inspirado, um tempo ungido, um tempo de aprendizado, de revelação do Senhor na nossa mente e no coração, para que possamos crescer na Tua palavra. Em nome de Jesus, abençoa-nos hoje à noite, oramos. Amém. Então, amados irmãos, vamos lá então. Nós temos aqui nosso PowerPoint, onde colocamos para uma melhor descrição e aprendizagem das coisas que vamos estar estudando junto hoje. Hoje vamos falar então sobre o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Hoje vamos ver pontos importantes dos fundamentos da nossa fé. Nós cremos no Espírito Santo como uma pessoa, não uma força impessoal, não um mover sem rosto e sem personalidade, como algumas seitas chamadas cristãs creem. Nós cremos no Espírito Santo como uma pessoa distinta do Pai e do Filho, mas com personalidade
e que faz parte, então, do Deus Trino. João 14, verso 16 a 18, vou ler para os irmãos: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Até aqui. Então, irmãos, o Espírito Santo é então aquela pessoa que nós lemos em João. O Senhor Jesus então disse que ele voltaria para o Pai, mas ele não deixaria os seus discípulos órfãos, abandonados, mas ele enviaria outro Consolador, da mesma essência do Pai e do Filho, e que estaria conosco para sempre. Hoje vamos então aprender algumas coisas importantes para a nossa fé e para a nossa compreensão bíblica. O manual da Igreja do Nazareno, irmãos da igreja a qual participamos, diz-nos assim: cremos no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que está sempre conosco, presente e operando eficazmente com a Igreja de Cristo e no seu interior, que está convencendo o mundo do pecado, regenerando aqueles que se arrependem e creem, santificando os crentes e guiando-os em toda a verdade que está em Jesus. Aqui, irmãos, é uma síntese do nosso manual da Igreja do Nazareno 2023, onde fala os nossos princípios e os nossos fundamentos. O Espírito Santo, irmãos, veio para acompanhar a igreja após a ascensão do Senhor Jesus. Tá? O Senhor Jesus mesmo disse aos seus discípulos que eles ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E então nós sabemos que da Páscoa, da ascensão do Senhor até o Pentecostes, são 40 dias, e os discípulos ficaram em Jerusalém, né? Atos 2 vai nos falar sobre isso, que eram mais ou menos 120 pessoas que estavam reunidos no cenáculo, até que veio um momento em que o Espírito Santo foi então derramado sobre essa congregação e a igreja apareceu. Nós podemos dizer, irmãos, que há um embrião, vamos dizer assim, da igreja. Alguns teólogos falam isso, né? Eles procuram ver a igreja no Antigo Testamento, mas a igreja surge mesmo em Atos 2. Né? A igreja se dá a conhecer ao mundo na descida do Espírito Santo sobre a igreja, e Pedro e os demais saíram, então, pregando a palavra. E Atos 2, irmãos, a igreja se mostra ao mundo, pregando o evangelho, curando os enfermos, fazendo maravilhas, né? Com a presença e o poder de Deus na vida da igreja, então, em Atos 2. Nós podemos dizer que a igreja, irmãos, a igreja nasceu no poder e no derramar do Espírito Santo. E essa é uma percepção que todos nós devemos ter, que para a igreja cumprir fielmente o seu ministério e mostrar Jesus ao mundo, os crentes precisam ser chamas vivas, né? A igreja deve ser um centro de fogo santo do Senhor, onde as pessoas cheguem e elas vejam um ambiente diferente do mundo, um ambiente de milagres, um ambiente de mudança de vida, um ambiente onde as pessoas que ali estejam demonstrem o poder e a presença de Deus. Para nós entendermos um pouco mais, irmãos, sobre o Espírito Santo, nós vemos uma atuação diferente do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo. No Antigo Testamento, irmãos, a atuação e manifestação do Espírito Santo estava restrita à vida de determinadas pessoas. Né? Por exemplo, o rei, se o rei era um rei piedoso, o Espírito de Deus estava na vida daquela pessoa. O profeta, quando era um profeta do Senhor, né? O Espírito de Deus estava na vida daquela pessoa, o sacerdote. Né? Nós lemos muitas vezes no Antigo Testamento essa expressão: e veio o Espírito de Deus sobre fulano, e veio o Espírito de Deus sobre Beltrano. Então nós vemos uma atuação
mais local do Espírito Santo no Antigo Testamento. E o profeta Joel, então, um dos profetas, o profeta Joel faz parte dos profetas menores, né, no capítulo 2, 28 e 29 do seu livro, ele aponta para um tempo de derramamento amplo, onde o Espírito Santo ia ser derramado, ia estar sendo amplamente derramado na vida das pessoas. Coloquei aqui o versículo, Joel capítulo 2, e há de ser que depois derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Essa é a promessa, irmãos, do Pai, que o Senhor Jesus falou, e vamos ver alguns textos hoje, em João 14, João 16, em que Jesus disse que ele iria para o Pai, mas que os discípulos iam receber um outro Consolador, que estaria convosco, com eles, né, para sempre, né, que essa promessa do Pai ia se cumprir, né? Quando houve, irmãos, a descida, quando houve o Pentecostes, né, Atos 2, né, e então todos foram cheios do Espírito Santo, né, 120 pessoas cheias do poder de Deus, eles saíram às ruas, e o Pedro, então, ungido, um Pedro destemido, um Pedro pregando a palavra no poder do Senhor, né? Naquele dia, né? Milhares de almas foram salvas, né? Atos 2 nos fala sobre isso, né? Que as pessoas aceitaram, as pessoas sentiram nas suas vidas, né? Que elas precisavam de Deus, né? E naquele dia a igreja foi agregada, né? De quase 3.000 pessoas, diz Atos capítulo 2, verso 41. Quase 3.000 pessoas agregaram-se à igreja no dia em que a igreja manifestou-se ou apareceu para o mundo, né? E as pessoas em Jerusalém, irmãos, disseram que o que está acontecendo, né? Houve um rebuliço em Jerusalém quando aquelas pessoas saíram, então, pregando, não na sua língua materna, mas na língua de várias nações que estavam em Jerusalém, e alguns disseram que as pessoas estavam bêbadas. O que essas pessoas estão acontecendo, né? O que está acontecendo com elas? Então o apóstolo Pedro disse isso em Atos 2, 17 e 18. Ele disse, não, essas pessoas não estão bêbadas, né? O que está acontecendo com elas é aquilo que o profeta Joel profetizou. Capítulo 2, verso 16 de Atos, 17 e 18, Pedro diz que o que está acontecendo com aquelas pessoas foi um derramar de Deus, um derramar do seu Espírito sobre a vida dessas pessoas, e que esse era um cumprimento, então, da profecia. Entendamos isso, então, irmãos, né? No Antigo Testamento, Deus manifestava o seu poder na vida de determinadas pessoas. Agora, no Novo Testamento, é um derramamento amplo sobre a vida de muitas pessoas, né? Nós dizemos que o tempo da lei, o tempo do Antigo Testamento é o tempo da lei. A lei e os profetas. Jesus disse mesmo, a lei e os profetas imperaram até João. Agora nós estamos no tempo da graça. Nós estamos no tempo de um derramar do Espírito de Deus sobre o mundo. O Espírito Santo está atuando. Nós estamos, então, podemos dizer sim, na era do Espírito. Né? Alguns gostam de mudar o nome do livro, não chamar Atos dos Apóstolos, né? Mas Atos do Espírito. Nós vivemos, então, irmãos, nessa época, essa época vai se encerrar quando o Senhor Jesus vier buscar a igreja. Nós estamos vivendo nessa época do Espírito, né? Então, o Pai, o Filho está à direita do Pai, intercede por nós, e a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, é que está atuando aqui na igreja. É o Espírito Santo, irmãos, que atua na igreja. É o Espírito Santo que unge,
é o Espírito Santo que inspira, é o Espírito Santo que chama as pessoas, é o Espírito Santo que convence, é através do Espírito Santo que os milagres acontecem, é através do Espírito Santo que a igreja continua e se estabelece, é o Espírito Santo, irmãos, que atua na vida da igreja. Parece-nos que a igreja dos nossos dias, né, está muito, como alguns dizem, né, muito humanizada, né, que nós fazemos muitas coisas, nós estamos no controle de muitas coisas, e nós, às vezes, não permitimos que o Espírito Santo nos use, né, porque ficamos um tanto secularizados, né? Mas o nosso estudo de hoje vai nos trazer para essa verdade e abrirmos os nossos corações para entendermos isso. Vamos olhar aqui um pouquinho, então, irmãos. Eu vi que hoje que a nossa aula precisaria talvez de mais uma aula, só para falarmos tudo sobre, tudo não, mas para ampliarmos o nosso conhecimento e sobre o Espírito de Deus, né? Vamos falar um pouquinho, então, aqui sobre a personalidade e a divindade do Espírito Santo. Como eu disse aos irmãos, algumas seitas chamadas cristãs não creem no Espírito Santo como uma personalidade. Eles creem no Espírito Santo como uma força ativa, eles creem no Espírito Santo como uma força que move, mas não como uma personalidade. E a Escritura, irmãos, o Espírito Santo é descrito nas Escrituras como uma pessoa distinta do Pai e do Filho, né? Então nós temos nomes e pronomes pessoais, né? O Espírito de Deus. O nosso Senhor referiu-se ao Espírito Santo como um conselheiro, consolador, melhor, conselheiro, advogado. E esse termo é aplicado ao Senhor depois lá em 1 João capítulo 2, versículo 1, né? Inclusive, há uma mudança aqui na sintaxe grega, irmãos, em que um pronome neutro não pode receber um pronome pessoal. Mas cada vez que a Escritura fala sobre o Espírito Santo, usa um pronome pessoal, para referir-se, então, a uma pessoa, né? Quando nós estudamos o grego, e essa palavra lá, parácletos, né, que é traduzida como consolador, para, e depois kletos, são duas palavras que estão juntas, né? Parácletos é alguém colocado ao lado de outro para ajudar. Então, os tradutores da palavra de Deus, eles procuraram trazer ou pesquisar, e são várias pessoas, né? Qual era a palavra que poderia abranger todos os conceitos, né, que essa palavra parácletos tem. Então, a palavra parácletos pode ser traduzida como conselheiro, pode ser traduzida como consolador, pode ser traduzida como advogado, pode ser traduzida como ajudador. Há várias palavras que podem serem traduzidas desse termo paráclitos, mas a palavra consolador foi aquela que eles acharam que abarcava todos esses conceitos, né? O Espírito Santo, então, irmãos, é o nosso ajudador, né? Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um outro Consolador que estará convosco e habitará em vós, né? Eu tive a felicidade, irmãos, né, e dou graças a Deus até hoje, de ter estudado num bom lugar. O meu professor de grego era um expert, né? E a gente aprende, quando nós fazemos as designações em grego, né? Eu lembro até hoje: locativo, instrumental, dativo. Cada vez que uma palavra está de uma forma designada, a gente tem que definir o que significa. É um local? É um instrumento?
ou é a pessoa, né? Então, quando Jesus fala sobre o Espírito Santo, ele diz: ele estará convosco e habitará em vós. É um local, em vós. Isso quer dizer que o Espírito Santo estaria na igreja, irmãos. Ele estaria no meio da igreja. Ele estaria consolidando a igreja. Ele estaria atuando na igreja, né? Cada reunião que a igreja faz é um momento em que o Espírito Santo está presente, né? Mas o Espírito Santo também estaria em. Isso quer dizer, irmãos, dentro de nós. Né? O Espírito Santo é aquele que anda conosco, né? É aquele que nos guia, é aquele que nos revela, aquele que nos mostra as coisas. E nós podemos, então, perceber o quanto, irmãos, nós precisamos, né, sermos cheios ou termos essa intimidade, né, essa proximidade, né, com o Espírito de Deus. Coloquei aqui, irmãos, para nós vermos alguns atos pessoais adscritos, e essa palavra é assim mesmo, adscritos, né, ao Espírito Santo. Quer dizer, atos que são realizados, que podem ser colocados como o Espírito de Deus que faz, né? Então, aqui, o primeiro, ele seria enviado, uma pessoa, João 14, 26, Jesus disse isso, né? Minha Bíblia está aberta aqui, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Irmãos, eu vou dividir aqui a minha Bíblia entre o Antigo Testamento e o Novo, né? Então, vai ficar Mateus e o Novo Testamento de um lado, e de outro lado vai ficar Malaquias e o Antigo Testamento. Quando Jesus disse essa palavra, esse lado todo aqui da Bíblia ainda não havia sido escrito. Jesus disse que o Consolador viria, que ele ensinaria e que ele nos guiaria em toda a verdade. Então, todo o Novo Testamento ainda não havia sido escrito nenhuma palavra. E Jesus disse que o Espírito Santo então viria e ele nos guiaria em toda a verdade, ele nos ensinaria e ele faria nos lembrar de tudo aquilo que Jesus falou. Foi o Espírito Santo, irmãos, né? E por isso nós cremos na Escritura inspirada por Deus, né? Que Mateus, Marcos, Lucas, João, o Lucas escrevendo Atos, o apóstolo Paulo, foram pessoas inspiradas por Deus para nos deixar a Escritura. Vejamos o quanto, irmãos, o Espírito Santo operou na vida do Paulo, o antigo Saulo, para que ele nos trouxesse Romanos, Efésios, Gálatas, Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses, escrituras muito preciosas, irmãos, profundidade de Deus. Foi o Espírito de Deus que guiou, né, os apóstolos na escritura que nós temos diante de nós. O Espírito Santo, irmãos, ensina. O Espírito Santo ensina. E nós não só precisamos, irmãos, da palavra escrita, como nós precisamos também que o Espírito nos ensine a entender o que está escrito. Né? Temos aquela revelação íntima de compreendermos as coisas que a palavra de Deus nos diz. Né? João 16,13 diz que o Espírito Santo nos guia. Paulo nos diz isso lá na sua epístola aos Romanos, né? Que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Quando estávamos no mundo, irmãos, quando vivíamos uma vida lá nas trevas, e alguns de nós vivíamos uma vida totalmente errada e nas trevas espirituais também, né? Nós éramos guiados pelo Espírito desse mundo, né? A palavra de Deus nos abre os nossos olhos
para nós compreendermos que este mundo não é só não só funciona com leis humanas. Esse mundo não tem só uma ordem humana, mas tem também uma ordem espiritual. E agora nós somos tirados dessa ordem espiritual, dessa cegueira espiritual, e agora o Espírito de Deus, irmãos, está em nós para nos guiar e para nos mostrar as verdades de Deus, né? O Espírito Santo fala, irmãos, né? Lembram de Atos 13, né? Lá na igreja de Antioquia, os irmãos estavam reunidos e diz o texto: disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e a Paulo para a obra que eu os tenho chamado, né? É o Espírito Santo, irmãos, que testifica com o nosso espírito, né? O apóstolo Paulo fala isso lá em Romanos, né? Que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que nos santifica, irmãos, né? Nós não conseguimos nos santificar a nós mesmos. A consagração, irmãos, é nossa. É eu e você que precisamos nos consagrar. É eu e você que precisamos nos separar para Deus. Mas a santificação, quem a promove no coração, essa é a obra do Espírito Santo. Eu não consigo me santificar, mas o que eu devo fazer é me consagrar, é me dedicar, é colocar a minha vida no altar, é colocar a minha vida na leitura da palavra, colocar a minha vida no meu quarto de oração. E aí, o Espírito Santo santifica. O Espírito Santo, irmãos, é o agente da regeneração. Regeneração, novo nascimento, né? Ninguém, irmãos, nasce de novo se o Espírito Santo não operar na vida dessa pessoa. É o Espírito Santo que convence, né, irmãos? A gente pode pegar uma pessoa e nós tentarmos convencê-la, né? Mas essa não é uma obra humana. A nossa obra humana, irmãos, é pregar, falar, testemunhar, dialogar, talvez até debater sobre um assunto. Mas quem convence é o Espírito Santo, né? O arrependimento, irmãos, genuíno, é fruto desse encontro do pecador com o Espírito Santo, né? A palavra de Deus nos ajuda a ver um tipo de arrependimento que é humano, né? Que é o remorso, né, irmãos? Alguém pode ter remorso de alguma coisa. E esse remorso coloca a pessoa mais para dentro e mais para baixo, né? É o que Judas experimentou, né, irmãos? Judas não se arrependeu. Vejamos, irmãos, que naquela noite que Jesus foi preso, 2 discípulos pisaram na bola, como nós fizemos, né? O Judas traiu o Senhor por 30 moedas de prata. O Pedro negou Jesus 3 vezes. Não conheço esse homem, não conheço esse homem, não conheço esse homem. Judas teve um remorso. E aquilo pesou tanto no coração dele. Ele foi até o templo, ele jogou as moedas fora, né? Só que Judas foi até uma árvore e enforcou-se. Pedro, a Bíblia diz que quando os olhos de Jesus e os olhos de Pedro se encontraram, Pedro chorou amargamente. Mas Pedro teve um arrependimento. E voltou. E o Senhor o renovou. E Pedro foi o que foi, porque teve um arrependimento genuíno, né? É o Espírito Santo, irmãos, que usa a palavra, né? E a pessoa ouve a palavra, e a pessoa é convencida pelo Espírito Santo dos seus pecados. E se alguém não é convencido dos seus pecados, irmãos, não converte. Não converte. A conversão não é obra da mente.
A conversão não é obra de uma mudança de crenças apenas, é algo interior, né? Então, quando essa pessoa ouve a palavra e ela sente o arrependimento, né? Como Hebreus diz, né? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, né? E aí a pessoa sente que Deus está falando com ela e ela diz: eu sou um pecador. E então vem um arrependimento, irmãos, que não nos coloca para baixo, nos coloca para cima. Porque esse arrependimento nos levanta, né? Faz-nos olhar para Deus, que nos perdoa, e então a gente nasce de novo, né? O poder, irmãos, do Espírito Santo é tudo que precisamos na igreja, né, irmãos? Cada vez mais. Vamos um pouquinho mais adiante aqui no nosso estudo hoje, né? Algumas coisas, irmãos, que nós podemos... O trabalho do Espírito Santo, né? O que o Espírito Santo pode receber das pessoas, né, irmãos? Nós devemos cuidar, né? O apóstolo Paulo fala, ele diz, né? Não sabeis que vós sois o templo do Espírito de Deus que habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. O Espírito Santo, irmãos, tem esse trabalho conosco, né? O trabalho pessoal dado ao Espírito Santo nas Escrituras. Olhem só, irmãos. O Espírito Santo pode ser entristecido, irmãos, né? Isaías 63 e Efésios, o apóstolo Paulo fala disso: não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo pode ser contristado, irmãos, entristecido pela nossa vida pessoal, pela nossa conduta, né? E quando nós somos crentes sensíveis ao toque e ao mover do Espírito Santo, né? A gente, assim, daqui a pouco a gente está muito... Daqui a pouco, eu acho que eu entristeci o Espírito Santo. Não estou bem, né? O que foi que eu fiz, né? O Espírito Santo pode ser resistido, irmãos. E aqui nós temos o livre-arbítrio das pessoas. E você pode ver um pregador pregando a palavra no poder do Espírito, né? No poder de Deus, né? Lembram de Estevão? Né? Estevão lá em Atos, né? Ele estava cheio do poder de Deus. Ele refletia a glória de Deus a ponto das pessoas que o estavam escutando verem o seu rosto como de um anjo. O que as pessoas fizeram, irmãos? Apedrejaram Estevão. Né? Então o Espírito Santo pode ser resistido, né, irmãos? É alguém que não abre o coração. Aquelas pessoas que têm um coração endurecido, né? O Espírito Santo pode ser blasfemado, né, irmãos? No sentido de ser alguém proferir uma blasfêmia, né? E a palavra de Deus diz que se alguém blasfemar, é o pecado imperdoável, né? O Espírito Santo pode ser alvo de mentira, irmãos. Atos capítulo 5, né? Vocês lembram de Ananias e Safira, né? Aquele casal que chegou na igreja e contou uma mentira, né? Daí o apóstolo Pedro disse para eles assim: por que vocês dois se uniram para mentir ao Espírito Santo, hein? E os dois morreram, né? Pois é. O Espírito Santo pode ser apagado, irmãos, né? Apagado, irmãos, né, no sentido de ser tão resistido que aí alguma igreja é como se o Espírito Santo fica fora daquela igreja, fica fora do culto, fica do lado de fora. Né? O Espírito Santo fica do lado de fora. Nós achamos que aquela palavra de Apocalipse 3:20, né, irmãos? Eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Sabe para quem era isso, irmãos? Era para uma igreja, irmãos. Apocalipse 3:20. Não era para pessoas do mundo. Era para a igreja.
Então Jesus estava se sentindo naquela igreja como alguém do lado de fora. Pode uma igreja, irmãos, existir e Jesus estar do lado de fora? Vejam a que ponto, irmãos, muitas vezes as pessoas, né, podem viver ou serem uma congregação, mas que seja uma congregação apenas humana, né, onde Deus não opera, onde o Senhor está do lado de fora e onde o Espírito Santo foi apagado. Coloquei aqui também, irmãos, alguns atributos que nós encontramos na Bíblia para mostrarmos e para entendermos, irmãos, que o Espírito Santo é uma divindade, né? O Espírito Santo é uma pessoa, é Deus. O Espírito Santo é Deus. Nós já falamos aos irmãos aqui na nossa segunda aula, nós não cremos em 3 deuses, nós cremos num Deus que se manifesta em 3 pessoas e que essas pessoas expressam, então, divindade, né? Hebreus capítulo 9, verso 14, fala que o Espírito é eterno, né? Então, aqui nós temos o atributo da eternidade. Romanos 15, 19, fala sobre o poder do Espírito Santo. Então, aqui nós temos a onipotência. Lembra do Salmo 139, irmãos? O rei Davi disse, né, para onde me ausentarei do teu Espírito, Senhor? Se eu vou para tal lugar, tu lá estás. Se eu vou para outro lugar, tu estás também. Se eu fizer a minha cama lá no mais profundo, tu estás lá. Tu estarás lá também. Então, a onipresença, né? 2 Coríntios 2,10 fala sobre o Espírito de Deus que prescruta o coração dos homens, né? Então, aqui nós vemos a onisciência, irmãos. A divindade, irmãos, Atos 5, 3 e 4. Quando Ananias e Safira mentiram, o Pedro disse para ele, por que vocês mentiram ao Espírito Santo? Vocês não mentiram aos homens, vocês mentiram a Deus. Nós vemos uma igualdade entre o Pai, o Filho e o Espírito, né? Na fórmula batismal, né? Nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A bênção apostólica, né? Que é a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então nós vemos essa igualdade na Trindade, né? É atribuído ao Espírito Santo, irmãos, a criação. Vocês lembram lá, Gênesis 1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, né? Então, na nossa compreensão cristã, irmãos, e quem abre as Escrituras, nós podemos ver então o Espírito Santo como essa divindade, né, preciosa, né, a divindade do Espírito Santo, que podemos olhar na Escritura e vermos como Deus é, então, poderoso. Amém, irmãos? Coisas preciosas que nós temos na palavra de Deus, né? Sem a presença de Deus em nós, irmãos, somos nada. Não vencemos o pecado. Não vencemos a nós mesmos, irmãos, né? Porque temos os nossos desejos, nós ainda estamos aqui nessa carne, né, humana, e a palavra de Deus diz, né? E se nós dermos lugar à carne, morreremos. Morremos. Né? Se nós damos lugar aos nossos desejos carnais, às nossas impetuosidades, morremos. Aí Paulo diz, mas se nós vivermos no Espírito, então nós vamos viver. É o Espírito Santo, irmãos, que nos faz lembrar da palavra de Deus. Por isso nós temos que lê-la, né? O Espírito Santo nos faz lembrar, irmãos. Então nós precisamos lê-la, né? O Espírito, irmãos, está na palavra. E quanto mais nós nos enchemos da palavra, mais nos enchemos do Espírito. Né? O Espírito de Deus é uma pessoa, né, irmãos? Aí muitas vezes, eu senti um arrepio, meu cabelo ficou
Nós precisamos da presença, né, irmãos, do poder de Deus na nossa vida, do poder convencedor, né? E quando o Espírito Santo convence. Finalizando aqui a nossa aula de hoje, eu lembro de um pastor amigo meu que me contou-nos uma história, que ele ia numa barbearia, né, cortar o cabelo, onde ele sempre ia cortar o cabelo, e naquela cidade onde ele era pastor, tinha um bêbado inveterado. Todo mundo conhecia aquele bêbado. Ele era conhecido na cidade. E um tempo o bêbado foi até a igreja e começou a frequentar a igreja. Deixou a bebida, né? E ficou um tempo na igreja, tá? E daqui a pouco voltou a beber novamente. O pastor foi até a barbearia, novamente cortar o cabelo, e o barbeiro então disse assim: então, pastor, aquele bêbado que o senhor converteu voltou a beber, hein? E o pastor, muito sábio, disse: é verdade, deve ter sido eu mesmo que o converti. Porque se Deus o convertesse, ele não voltaria a beber de novo. E é assim, irmãos. Tá? O apóstolo Pedro falou isso, que nós nascemos da semente incorruptível da palavra de Deus. Nós nascemos da água e do Espírito. Glória a Deus. Foi o Espírito Santo que nos convenceu. Foi o Espírito Santo que fez nos nascer de novo. Nós ouvimos a palavra e a palavra produziu dentro de nós o arrependimento e nós entregamos a nossa vida de Deus. Nascemos de novo. Nascemos para a glória de Deus. Somos filhos de Deus. A partir desse momento, o Espírito Santo veio habitar em nós. E agora, cabe a cada um de nós, irmãos, viver a vida cristã no poder do Espírito. Viver a vida cristã no ensino do Espírito. Viver a vida cristã sendo guiado, sendo dirigido, né? Nós temos alguém pode dizer, eu tenho um guia. Eu tenho um guia também. O meu guia é o Espírito Santo. É ele que me dá sabedoria, é ele que me orienta, é ele que me conduz. Somos filhos de Deus. E os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Deus abençoe a todos vocês, irmãos. Espero que a palavra tenha abençoado sua vida hoje à noite e que você tenha um final de quarta-feira abençoado pelo Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.